Porque tem uma situação interessante de política para a gente tratar e eu vou falar dela no Sim e Não. Quem acompanhava lá o A Crítica Notícia, quando a gente falava do Sim e Não, acompanhou lá no dia 18 de setembro uma discussão severa entre Rodrigo Guedes e Eduardo Alfaia. Rodrigo, oposição, Alfaia, membro da base aliada do prefeito Davi Almeida. Pois bem, que resultado daquela discussão toda, daquela situação? Rodrigo Guedes agora é réu por calúnia, injúria e difamação. Essa queixa-crime foi apresentada pelo vereador Eduardo Alfaia justamente depois dessa discussão que eles tiveram no plenário. Em junho desse ano, a Justiça determinou que eles entrassem em uma conciliação, um acordo para que esse processo fosse encerrado. Como não houve intenção de nenhuma das partes nessa conciliação, aí a juíza passou a apreciar o pedido e a doutora Bárbara Nogueira entendeu sim que há motivos para que Rodrigo Guedes responda judicialmente pelos crimes contra a honra de Alfaia. O vereador Rodrigo Guedes usou as redes sociais para protestar contra essa decisão da Justiça, mas me chamou a atenção um fato: ele não fez qualquer reclamação à magistrada que tomou a decisão, Ela que analisou o pedido de Alfaia e entendeu que há sim critérios para que ele seja réu sobre essas acusações, mas ele disparou contra o que ele chama de sistema. Abre aspas, a minha voz não vai ser calada, vou responder sim, porque tenho certeza absoluta de que não cometi nenhum crime. Eu coloco sim a minha liberdade em jogo, mas não vou negociar um arrego. Não vai ser o Eduardo Alfaia e nem ninguém que vai me calar. Essa foi aí a fala do vereador Rodrigo Guedes. Ele postou um vídeo ali nas suas redes sociais sobre esse assunto, trouxe aqui um resumo nessa fala. Acho que essa fala sintetiza bem o que ele trouxe ali no vídeo. E claro, conversei também com o vereador Eduardo Alfaia pelo telefone e ele foi muito claro em relação ao que o motivou a entrar com essa decisão, com essa ação judicial, melhor dizendo. Ele afirmou aí, abro aspas novamente, que não tem o objetivo de silenciar ninguém. O que ele procura apenas é a justiça. E aí, o que é interessante? Porque ele diz que o que motivou essa ação não foi somente os termos extremamente pesados que foram usados na discussão que eles tiveram lá na Câmara Municipal. Passador de pano de corrupção foi talvez um dos mais leves ali que foi falado pelo Rodrigo em relação ao Eduardo Alfaia. A questão é que, posteriormente, foi feita uma postagem nas redes sociais, na qual o Rodrigo Guedes afirmou que Eduardo Alfaia foi preso em uma operação em 2015 lá em Iranduba. E aí, sobre esse assunto especificamente, Alfaia negou de forma veemente essa prisão, dizendo que jamais foi denunciado à justiça e muito menos preso. E aí ele ainda deu uma ironizada, e eu vou abrir aspas novamente para a fala dele sobre isso. Ele disse que não tem como encontrar uma foto de um ato de prisão meu. Talvez usando inteligência artificial consigam. Essa aí foi a fala do Eduardo Alfaia sobre essa questão. O Rodrigo, inclusive, falou lá nos vídeos que ele pode ser preso a qualquer momento. É muito difícil que a gente tenha um crime contra a honra que chegue à prisão, ainda que tenha umas qualificadoras, pelo fato, qualificadora é quando há como diz o caboclo ali, um plus, algo a mais naquela acusação. Nesse caso específico é o fato de ser feito em ambiente público para muitas pessoas, e isso inclui tanto o plenário quanto as redes sociais. É muito difícil que um crime contra a honra vá parar em prisão, mas de repente pode parar em algum tipo de sanção, alguma condenação, e a preocupação de Rodrigo é que ele seja condenado à prisão, que recorra, e se ele recorrer e for julgado novamente por um tribunal colegiado, ou seja, por vários desembargadores ali em relação a esse recurso, ele pode inclusive ficar inelegível. Ele pode ser condenado por esse crime contra a honra? Bom, se Alfaia de fato jamais foi preso, até diria que ele pode sim ser condenado, mas acho difícil que chegue num extremo dessa forma aí, de que leve até uma perda de direitos políticos. Ele, obviamente, está fazendo o papel de fazer o jogo político nessa história, até porque a oposição ferrenha ao prefeito, e Eduardo Alfaia é líder do prefeito na Câmara, tem todo esse elemento no post de Rodrigo, mas é muito difícil que chegue a esse extremo. O fato é que quem fala, tudo aquilo que fala, tem que ter as provas, e se ele tiver, diria que a situação dele está tranquila. Eduardo Alfaia fala
que nunca foi preso e que não tem nenhuma situação semelhante a essa. Ele até diz que lá nesse caso de Iranduba, citado por Rodrigo, ele foi até, o Ministério Público até investigou ali boa parte das relações dele, mas que nunca encontrou nada e que por isso jamais sequer o denunciou. Então, se ele nunca foi denunciado, ele nunca foi preso. Essa foi a posição de Alfaia, que diz que só quer a justiça e que não quer calar Rodrigo. Vamos ver como é que isso vai acabar parando no plenário. A gente vai sempre trazer repercussões disso por aqui. Quer continuar bem informado com as principais notícias aqui da nossa região? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e a gente se encontra pelas próximas notícias. Tchau, tchau.